Boa tarde, turma. Estou vendo muita gente aqui. Deixa eu ver, o Abraão fez uma pergunta, né? A data final, Abraão, é 29 de maio, tá? Essa é a data oficial em que termina o primeiro trimestre, tá? Então seria dia 29, sexta, né? Sexta agora. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso a tempo, né? Se a gente vai conseguir terminar, se vocês conseguirão terminar tudo, mas acho que também pode haver algum acréscimo aí, né? Não acho que seja completamente impossível entregar trabalho com algum atraso. Tanto que os trabalhos anteriores, quem não entregou ainda pode entregar, né? Eu tô recebendo. Ó, comi metade do meu chocolate, sobrou metade, mas eu vou deixar para o final da aula. Se a aula for boa, se eu conseguir explicar tudo, eu vou comer aquele chocolate. Se não, eu estou proibido de comer o final daquele chocolate. É um sistema de recompensas aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? O chocolate está ali, eu estou pensando, poxa, eu tenho que caprichar aqui para poder comer o final dele. Vamos lá, então. Deixa eu exibir aqui para vocês a minha tela, que aí vocês já vão acompanhando. Bom, o sisteminha de chamadas, eu posso usar qualquer turma aqui. Eu estou no terceiro D, mas hoje essa aula eu chamei todo mundo, tá, gente? Porque eu quero ter tempo livre para ir corrigindo as atividades, né? Então é muita atividade para eu corrigir e por isso eu vou usar o restante da semana para isso. E a semana que vem provavelmente eu não darei live nenhuma, tá? Bom, a menos que eu consiga avançar, se eu chegar até 50% do meu trabalho, daí eu faço uma aula sobre a próxima matéria do segundo trimestre, senão eu vou me dedicar a essas correções aí para deixar tudo em dia. Bom, eu posso mudar de turma aqui, eu venho aqui para o terceiro A, o mural do terceiro A, né? Tá aqui, aparecem as atividades, né? Aqui, quando tá indicando nova atividade pelo CED Paraná, significa que foi atividade que veio direto da Secretaria de Educação, né? Então, o que eu faço com essas atividades? Eu venho aqui, edito elas e coloco aqui no tópico chamadas. No caso do terceiro A, vejam que tem várias chamadas já realizadas aqui, né? Do dia 21, tem pelo menos duas, né? E esse daqui. Bom, é simples, né? Basta abrir. Tá? Eu acho que esse aqui está programado para amanhã. Então vocês têm que ficar sempre de olho, tá? Quando aparecer essa atividadezinha, né? Formulário chamada CED, vocês sabem que isso é importante porque vai a presença direto lá no livro de registro online. Né? Essa daqui é uma atividade optativa, tá? Vou até arrastar ela para cá. Ah, não, essa não é optativa, desculpe. Essa aqui é avaliativa. Optativa é essa daqui. Eu vou até colocar esse nome aqui, porque é um exercício apenas, então não estava contando nota, mas seria bacana para o conhecimento, né? Que é aquela palestra sobre gamificação. As atividades que valem nota são essas, tá? Relatório, atividades avaliativas culturais. Então, são duas atividades com recurso audiovisual, né? A primeira é um relatório de filme ou série ligada à filosofia da ciência, está diretamente ligada a algum tema que tenha nessas sugestões, né?
A segunda é um documentário Parroqui, que é uma reflexão sobre a realidade estudantil, né, comparativamente com a nossa, né? Aqui são 2 pontos. Depois, as atividades avaliativas do Locke, cada uma dessas vale meio ponto, soma então 1 ponto aqui. 2 mais 1, 3, né? Essa atividade aqui, que é sobre transhumanismo, deixa eu só fechar aqui. Transhumanismo e ficção científica, tem 2 vídeos, né? Deixa eu ver qual foi o peso que eu atribuí para essa atividade. Acho que vale 2 pontos essa atividade, né? É isso mesmo, ó, 2 pontos, tá? Então nós temos 5 até agora, né? 5 pontos. Deixa eu fechar essa aqui. E essa última atividade aqui do Popper, eu vou atribuir então 5 pontos, né? Porque sobram ainda, é isso mesmo, 5 pontos, né? Que fecham o trimestre. Eu não farei prova. Acho que não ficaria muito complicado eu aplicar uma prova dissertativa, né? E isso demandaria muito tempo. E eu acho mais interessante mesmo que vocês exercitem a dissertação, tá? Porque vai ajudar também na prova de redação no vestibular, que é uma das mais importantes, né? Então, essa atividade 6, ela tem esses 3 bloquinhos aqui, né? Tópico 3, tópico 4, tópico 5, 4, aliás, né? 4 bloquinhos, e tópico 6, tá? Do 3 ao 6, desse texto aqui, que vocês já conhecem, né? Eu falei muito dele em sala de aula. Eu fiz um conjunto de questionários. Eu acho que eu passei 4 questionários para vocês, que vão aqui, ó, do primeiro tópico, aqui, né? Até passando pelo segundo, onde ele fala muito sobre a questão da lógica indutiva, né? Como que ele discorda da lógica indutiva, né? Esse tipo de consideração, chegando até aqui. Os questionários que eu passei em sala de aula, eles, digamos assim, abordavam essas partes do texto, né? Até a página 32 aqui, tá? Agora, esse trabalho final, vocês podem ver que tem alguns conteúdos que vão avançar um pouco para frente ali, né, daqueles tópicos que estavam até então trabalhados, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um texto aqui. E eu passei nos grupos um outro texto. Eu não sei onde é que eu deixei esse outro texto, que é a evolução da ciência, né? Aqui, ó, como a ciência evolui. Esse texto eu passei para vocês lá nos grupos de WhatsApp, tá? Então, por favor, deem uma olhadinha lá. Eu acho que é um texto útil para você, digamos assim, situar o teu pensamento, né, em consonância com o Popper aqui. Ele fala sobre essa evolução científica, né, esse andar da ciência, né, como que a ciência vai andando, testando, né? Isso aqui é importante para entender o que está no trabalho final, nesse aqui, que é o texto mais consagrado do Popper, né? Essa ideia aqui ajuda. Eu diria que esse textinho aqui tem 2 páginas, é bem curtinho. Eu expliquei na aula passada isso aqui. Eu fui explicando parágrafo por parágrafo, tá gravado lá para vocês, tá? Ele ajuda a entender, tá, o pensamento do Popper que está aqui na sua obra mais importante, né? Essa obra aqui é que vai cair no vestibular, tá? Normalmente, não nessa edição, acho que não, mas é a obra que geralmente cai, né, do Popper. Esse aqui não cai, mas é útil como uma forma de você ter um resumo muito bem qualificado, escrito pelo próprio autor, né, do que ele defende aqui. Aqui, obviamente, ele vai
ele vai aprofundar, né? Vai aprofundar muito mais o seu pensamento. O ponto mais importante, e que também é matéria de vestibular, e que é, digamos assim, aquilo que geralmente se discute no século XX em torno da filosofia da ciência, é o tópico 6. Esse ali é o tópico que é central, é onde eu queria chegar, né? E claro, depois o que ele fala em sequência também é muito importante. O problema da base empírica, isso aqui é uma discussão que segue sendo muito importante, né? Como que a ciência vai conseguir ter uma demarcação adequada das suas experiências. Empírico, vocês sabem, né? O termo vem de experiência, né? Experiência científica, aquilo que é utilizado para a ciência obter alguma informação, né? Aqui, ó, outra coisa, ó, objetividade científica e convicção subjetiva. Isso aqui também é muito importante, né? Porque às vezes o cientista ele encontra uma informação ou ele constrói um conhecimento que pode contrariar a sua convicção subjetiva, tá? Isso aqui é importante. Subjetividade é uma palavra sempre ligada à personalidade, ao sujeito, né? Então, digamos assim, se você pegar 3 pessoas diferentes para analisar um problema, cada uma delas pode dar uma opinião subjetiva sobre o mesmo problema. E essa opinião vai ser dada de acordo com as convicções subjetivas que cada um tem. Mas para você pensar o problema assim de uma maneira objetiva, você tem de superar a tua opinião, a tua tendência subjetiva. Então existe esse conflito aí. Não é bem um conflito, mas é uma distinção de esferas. A esfera objetiva, tá? E a esfera subjetiva. Isso aqui também é importante que vocês aprendam bem. Talvez eu retome isso no segundo trimestre, né, dependendo do tempo, porque tem outros temas para abordar também, né? Tem um final de filosofia da ciência e tem a estética. Então, da metade do segundo trimestre até o terceiro trimestre, o nosso conteúdo é completamente diferente disso aqui, é estética, tá? Então, esse primeiro trimestre que é dedicado a esse pensamento, a essa reflexão sobre ciência, como a ciência procede, como a filosofia interpreta a ciência, né? A filosofia não pratica a ciência, a filosofia ela questiona, ela vai colocando problemas para o cientista, né? Ela vai questionando os métodos, tá? Os resultados, né? E é isso que o Popper está fazendo aqui. Não quer dizer que o filósofo seja uma pessoa não científica, mas também não significa que ele vá para o laboratório fazer pesquisa. O filósofo não faz isso, né? O laboratório do filósofo é mais econômico, né? Ele não precisa de ter uma estrutura física para testar. Ele tem só a racionalidade, né? A lógica, né? Que pode estar na cabeça, quer dizer, ou pode estar escrita num texto, né? Um vamos dizer assim, um ambiente de trabalho mais restrito, né? Embora as questões sejam amplas, tá? Aqui, ó, as 4 linhas de provas da letra A aqui do tópico 3, tá? O Popper vai falar sobre isso lá no tópico 3, né? São 4, eu acho que eu cheguei a falar prova dedutiva de teorias, ou seja, como uma teoria pode ser provada. Modelos, tá? Modelos de prova. Você tem uma teoria, eu tenho a teoria de que a Terra é plana. Vamos supor que eu tivesse isso. Eu vou utilizar alguns modelos para provar essa teoria. Tá? O Popper fala em 4, mas aqui a ênfase será na 4ª, que é a última que ele propõe. Né? Essa última é justamente a prova empírica. Tá? Realizar um experimento
de modo que esse experimento possa ser um modelo dedutivo para aquela prova, e não indutivo, tá? Eu quero mostrar antes também, eu quero mostrar para vocês, eu encontrei aqui um material do meu amigo Alessandro Reina. A gente participa de um grupo de estudos lá no NESEF. Ele fez um slide que eu acho bem, um resumo bacana, assim, né, sobre o Popper, né? Popper era um filósofo da ciência austríaco, né, que tinha também, além de filosofia da ciência, falava um pouco sobre política, né? O Popper tem um enunciado sobre política que eu acho muito provocativo. Ele diz assim: não dá para tolerar os intolerantes. Né? Ele provavelmente estava se referindo aos nazistas, que ele sofreu com isso, né? Estava lá na Europa durante a Segunda Guerra e tal. Vocês têm aula de história, vocês se lembram de todo o caos, né, que tomou a Europa naquela época, né? Então ele fala sobre essa ideia aqui, ó, o Alessandro até colocou, né? Defesa da sociedade aberta e democrática. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda, né? Tem que ter democracia. E se, por exemplo, vem uma pessoa que ataca a democracia, né? Daí não tem como a gente tolerar, né? Não tem como a gente aceitar alguém que quer quebrar as regras do jogo, né? É mais ou menos isso que ele propõe, tá? Aqui, então, esse segundo slide, ele fala sobre a evolução técnica e tecnológica provocada pela Revolução Industrial no século XIX, que fez com que a ciência evoluísse em 2 séculos mais do que teria evoluído nos últimos 4.000 anos. Tá? Isso fez com que surgisse uma crença de que a ciência poderia solucionar e explicar tudo no mundo, que ficou conhecido como cientificismo. Isso aqui é mais uma contextualização da ideia, né? Uma temática que eu quero voltar no segundo trimestre, que é o aceleracionismo. Né? É fato que a tecnologia que nós temos da segunda metade do século XX para cá, ela é muito superior à de épocas antigas, né? Acho que todo mundo vai concordar com isso. Bom, não sei, talvez alguém possa discordar, não. Nunca podemos ter uma completa, rechaçar completamente uma hipótese, mas acredito que todo mundo vai concordar, né? Você tem hoje a internet, você tem celulares, né? Em algumas dessas aulinhas que eu gravei para vocês, eu falei sobre isso. O aceleracionismo, né? Se eu tenho hoje um computador com 4 GB de memória RAM, e se daqui a 10 anos eu tenha um com 1 TB de memória RAM, um processador, sei lá, hoje o meu processador é um i3, o mais fraquinho. Sei lá, se daqui a 10 anos eu tenho um processador i3000, imaginem, imagine a quantidade de dados que eu poderei processar, né? Então, o aceleracionismo é um movimento dos filósofos da ciência dos anos 80, que está na rabeira desse cientificismo, né, que o Popper menciona nas suas obras, tá? É como se fosse uma ligação, né? O cientificismo é a primeira crença de que a ciência vai resolver e explicar tudo, né? Coisa que o Popper vai questionar. E o aceleracionismo é a ideia de que, além de explicar, a ciência vai tornar tudo cada vez mais rápido, né? Bom, vocês imaginem no futuro ter um avião que possa atravessar um continente, né, em, sei lá, hoje a gente, uma viagem, né, ligando, por exemplo, a América e a Europa, 10 horas de voo. Talvez no futuro você tenha isso em 1 hora. Então vai sempre acelerando, tá? Acelerando as coisas, né? Cientificismo e aceleracionismo, né, são ligados, portanto, tá? Aqui, ó, essa definição de teoria científica. O que é teoria científica para Popper? Esse é o nosso ponto, né? Uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Assim, uma boa teoria deverá descrever uma vasta série de fenômenos
com base em alguns postulados simples, como também deverá ser capaz de fazer previsões claras, as quais poderão ser testadas. Bom, isso é bem tranquilo para vocês, né? Acho que para todos nós, depois de todo esse trimestre pensando em ciência, né? Uma teoria é algo que explica um determinado fenômeno, né? E prevê como ele vai se comportar, né? Isso começa lá com o Galileu mesmo, que previa um eclipse, né? E até, digamos assim, explicava como o eclipse acontecia, né? Como que acontece, qual é a posição da Terra em relação à Lua, em relação ao Sol, né? Ele tinha um modelo matemático para explicar isso. Aliás, Galileu, que é muito importante na história da ciência, tem uma frase que vocês deveriam estudar essa frase, deveriam anotá-la e pensar sobre ela. Galileu dizia o seguinte: a natureza, o universo, é um livro aberto escrito em signos matemáticos. Tá? Galileu dizia isso, e isso é um paradigma de pensamento que eu acho que nem Newton, nem Einstein, tá? Nem mesmo Popper superaram, né? De nenhuma maneira. E o Galileu está dizendo assim: a, a vida ela é explicável matematicamente. A questão é a gente ter a capacidade de fazer os cálculos matemáticos que dão conta de explicá-los, né? É um negócio bastante complexo, vale a pena até vocês pensarem nisso mais para frente, tá? Aqui, então, ele fala assim, ó, ciência, observação e teorização. Popper defendeu que, se a ciência se baseia na observação e teorização, só se podem tirar conclusões sobre o que foi observado, nunca sobre o que não foi. Isso aqui é muito legal, né? E é uma coisa bem óbvia, você não vai falar sobre aquilo que você não observou. Olha só, daí a frase dele que está no livro que vocês têm, mas não está nessa parte do PDF, tá? Tá nas páginas seguintes. Se foram observados 100 cisnes brancos de diferentes lugares, isso não dá para concluir que todos os cisnes do mundo são brancos, tá? Isso aqui é um negócio curioso, até queria mostrar uma outra coisinha, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Onde é que tá? Acho que é aqui. Deixa eu ver. Ah, olha só. Isso aqui já é uma espécie de adaptação, né, da frase dele. Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará a certeza de que cisnes negros não existem. Sim, né? É uma lógica, digamos assim, que contraria a indução, né? Eu poderia pensar, bom, eu só vi cisnes brancos na minha vida, então não posso afirmar que os cisnes negros existam, tá? O Popper vai dizer que você não tem como afirmar sobre aquilo que você não observa, ou seja, aquilo que você não observa pode ser efetivo também, apenas não está visível para você, né? Aí ele fala, aí a pergunta desse slide é assim: como assim a observação não é critério para a verdade? Qualquer afirmação científica baseada em observação jamais poderá ser considerada uma verdade absoluta ou definitiva. Uma teoria científica, no máximo, pode ser considerada válida até quando provada falsa por outras observações, testes e teorias mais abrangentes ou exatos que a original. Olha, grifado esse ponto aqui, ó. Falsidade, falsificação, tá? Esse é o critério para eu dizer que algo é uma teoria. Se existe a possibilidade de eu contrapor argumentos teóricos e empíricos para aquela teoria. Se não tem como eu contrapor, então ela não é nem mesmo uma teoria, tá? Ou seja, se não tem como eu fazer algum tipo de contraposição
E não significa que a contraposição vai derrubar ela, entendem? A contraposição pode tentar derrubar e perder, e daí a teoria que se está tentando derrubar continua válida, tá? Válida. Então, esse é um ponto importante, tá? Ó, critério de falseabilidade, que está lá naquele tópico 6, né? A possibilidade de uma teoria ser refutada constituía para o filósofo a própria essência da natureza científica. Assim, uma teoria só pode ser considerada científica quando é falseável, ou seja, quando é possível prová-la falsa. Esse conceito ficou conhecido como falseabilidade ou refutabilidade, tá? Ela também algumas leituras, né, do Popper chamam esse critério de refutabilidade, mas o mais comum é chamar de falseabilidade. Eu já falei nas aulas anteriores que isso é um pouco estranho, porque em princípio a gente pensa que uma teoria ela é teoria quando há a verdadibilidade dela. Ó, essa palavra verdadibilidade, eu acho que não existe, e se me perguntarem depois que acabar essa aula se eu falei, eu vou negar. Mas só para vocês entenderem, assim, ó, a tendência natural do pensamento humano seria pensar qual é a verdadibilidade de uma teoria. Mas o Popper vai no sentido contrário. Ele vai no sentido de pensar a falseabilidade. Ou seja, é um critério crítico. Porque se a teoria ela resiste a alguém que está tentando falseá-la, é porque ela tem verdade. Se ela resiste, por exemplo, vem alguém atacar, né, essa teoria com argumentos céticos, argumentos de falseabilidade. Se a teoria se mantém de pé, então ela obtém uma vitória, ela pode ser mantida, né, pelo menos por mais algum tempo, até que se encontre alguma outra coisa. Né? Olha, Newton é refutável. Então, de acordo com esse pensamento do Popper, né? Deixa eu ver se vocês têm alguma questão aqui, gente, porque eu fico sem ver. Quando eu coloco tela cheia, agora eu vou ver aqui. Tá, claro, já vou voltar, tá? Deixa eu só concluir. Verificabilidade seria, Maria Eduarda, mas verdadibilidade, né? É o que eu inventei, improvisei agora aqui para tentar explicar, né, como isso é estranho. Ao invés de verdadibilidade, que seria a possibilidade de verdade de uma teoria, o Popper fala em falsificabilidade, ou seja, a possibilidade de que a teoria seja falsa, tá? Improvisei tudo aqui, Cristina. Cristina Meister, que legal. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, onde é que eu estava? Me perdi agora. Aqui. Vamos lá, eu já vou voltar para vocês aí para as perguntas, tá, gente? Só que quando eu coloco aqui nesse slide, a tela fica ocupada inteiramente aqui, tá? Então, o experimento de Einstein, que provou que cronômetros de altíssima precisão, postos em alta velocidade em relação à Terra, apresentavam pequenos atrasos, quando comparados a cronômetro idêntico, mantido imóvel na superfície, trouxe a ciência aos novos tempos em que o tempo não era mais absoluto. Tá? A mecânica newtoniana não era válida em velocidades próximas à da luz. Tá vendo aqui? Assim, ó, a teoria do Newton foi submetida à falsificabilidade, tá? Por meio do experimento que o Einstein fez. E com isso, houve uma superação. Nessa parte aí, a teoria do Newton foi superada, tá? Então, só para finalizar aqui, tá? Os limites da ciência. Com Popper, os limites da ciência se definem claramente. A ciência produz teorias falseáveis que serão válidas enquanto não refutadas. Por este modelo, não há como a ciência tratar de assuntos do domínio da religião que tem suas doutrinas como verdades eternas.
ou da filosofia que busca verdades absolutas. Então, de uma determinada filosofia, né? Porque nem toda filosofia busca verdades absolutas. Eu tinha o plano no meu plano de aula para vocês de mostrar uma escritora polonesa chamada Olga Tokarczuk, que é a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura e tal. Ela escreveu uma obra chamada Sobre os Ossos dos Mortos, em que a personagem, a protagonista desse livro é uma astróloga. É muito legal esse livro, gente. É um thriller, sabe? Muito, muito bom mesmo. Eu recomendo que vocês leiam. Eu acho que eu tenho ele em algum lugar. Mas tem na internet, tá? Se vocês, é, se vocês procurarem, depois esse livro está disponível na internet. E fala muito sobre isso, né? Sobre uma personagem que é astróloga. O Popper diz que a astrologia é uma pseudociência, tá? E não tem como considerar a astrologia uma teoria científica porque não existe meio de criar um experimento para, dentro da lógica própria da astrologia, desmascarar a astrologia, tá? A psicanálise, né, também ela teria essa dificuldade. João, não entendi tua pergunta. Você está perguntando ali, um cego não pode afirmar nada, no sentido do que ele não vê? Não compreendi, João, a tua pergunta. Se você quiser falar, talvez fique mais fácil para eu entender. Você pode abrir o teu mic, João, e fazer tua pergunta. Eu não entendi muito bem, eu acho que eu estava falando uma outra coisa no momento em que o chat, em que você escreveu, né? Deixa eu ver aqui. Tá difícil essa última atividade? Não sei, João, se eu... Tá, fala aí, fala aí. João? Pode, quando você quiser falar, pode abrir o microfone e falar, querido. Não? Bom, tem uma pergunta aqui que o do João Otávio, né? Ele falou assim: um cego não pode afirmar nada. É que não é no sentido de que não é só aquilo que é visível que é observável. Entende, João? Não é só nesse sentido, né? Uma observação pode ser visual, né? Pode ser também em outra esfera, né? Você pode fazer observações de outro tipo. Não é apenas a visão o único meio de observar algo, né? Por exemplo, você faz um cálculo e o cálculo te dá um determinado resultado. Ele está, de certa forma, isso é uma observação acerca daquele resultado, né? Tá? Não sei se eu respondi, mas eu confesso que eu não compreendi muito bem a tua dúvida, no sentido dela, tá? O que mais que tem aqui? Vamos lá, estão achando difícil. Esse trabalho é difícil mesmo, tá? Onde é que tinha uma outra questão aqui que parecia legal, mas eu não estou achando agora no chatzinho. Ah, a questão da metafísica da 4. O Abraão que está perguntando, né? Vamos lá. Vamos tentar entender aqui essa questão. Vamos ver se dá tempo da gente explicar isso, né? Então, ali na 4 tem o problema da demarcação, né? O que é o problema da demarcação? Vamos lá. Exatamente, o Abraão, qual seria o ponto assim que você teve mais dificuldade nessa parte? Porque o que o Popper propõe aqui é a ideia de você, digamos assim, demarcar, né? Você colocar, vamos dizer, estabelecer objetos que você vai pesquisar, tá?
e objetos que possam ser pesquisados pela ciência. Não dá para dizer que a ciência vai pesquisar tudo, né? Que ela vai ser capaz de explicar tudo. Ela precisa ter foco, né? Eu preciso demarcar primeiro, alguns critérios, depois, fundamentalmente, alguns objetos, né? Depois, alguns métodos, tá? Os conceitos que eu vou utilizar, eu vou criando uma demarcação, eu vou criando uma espécie de um objeto que vai ser estudado. Para você entender isso, eu acho que é mais fácil você pensar na ideia de especialização, né? Por exemplo, as médicas, né? As especializações médicas. Eu tenho lá oftalmologia, sei lá, pediatria, eu tenho várias especializações, né? Elas demarcam seus objetos e focam neles, tá? É claro que elas já têm um método científico estabelecido previamente que em geral, vale para quase todas as áreas, né? Mas quando se pensa numa demarcação, é um pouco essa ideia, tá? Criar um campo de trabalho, né? Um campo de, de abordagem, tá? Deixa eu ver aqui. Abraão, era isso que você queria perguntar? Ah, sim, a metafísica é a visão dos positivistas, né? Ali você tem essa crítica, né? Que o Popper faz. Olha só, aqui na página 35, né? Os velhos positivistas só desejavam admitir como científicos ou legítimos os conceitos que, como diziam, derivassem da experiência. Tá? O Popper está dizendo que você pode admitir teorias, né, como ciência. E você pode pensar assim, ó, uma teoria possui lógica, mas ela talvez não seja possível fazer um experimento para provar se ela está certa ou errada. Não tem as condições para fazer, mas você consegue imaginar como seria esse experimento, tá? Isso faz para o Popper, isso é suficiente para ele dizer que os positivistas estavam errados, tá? Eles estavam errados. Eles pensavam que somente era científico aquilo que estivesse submetido a uma experiência, tá? O Popper ele vai ampliar esse conceito. Não, somente é científico aquilo que pode ser submetido a uma refutabilidade, a uma falseabilidade, tá? É claro que há muitas, há muitas teorias científicas que podem ser verificadas empiricamente, né? Uma vacina para o coronavírus, isso pode ser verificado empiricamente, tá? Mas uma teoria, por exemplo, uma teoria de que existem múltiplos universos, a gente não tem como verificar isso agora. A gente pode propor como seria uma verificação disso. Se a gente pode fazer essa proposição, né, daí realmente ela é uma teoria científica, senão não, tá? Meister, qual é a tua dúvida? Não apareceu aqui no chat, só apareceu o Abraão aqui, a pergunta dele. Ah, tá, João, sim, no sentido, mas não apenas visual, tá? Eu quis dizer assim, aquilo que pode ser constatável, né? Tá? Mas quer dizer, um cego pode ser um cientista, né? E o estudo ele independe da percepção visual propriamente, tá? Ah, isso daí vai para cada aluno, Meister, tá? No teu Google Classroom aparece lá, tá? Aí tem que verificar lá.
Mas eu dos terceiros anos, corrigi poucos trabalhos, tá? Vou começar a corrigir a partir de agora, vou começar a abordar os terceiros anos, e semana que vem eu vou usar toda semana para isso. Então as notas vão aparecendo para vocês, tá? O objetivo principal, Meister, é você entender o conceito de falsificabilidade. Tá? Um conceito que é para, de certa forma, diferenciar do que seria uma tendência natural. Né? Pensar assim, uma verdadibilidade, tá? Que seria o mais natural. Você pensar, essa teoria ela tem possibilidade de verdade. O Popper vai no sentido contrário. Ele vai dizer se essa teoria tem possibilidade de ser falsificada. Não quer dizer que ela será, tá? Mas se ela tem possibilidade ou não. João, os questionários não serão avaliados como nota, tá? O Wittgenstein é uma grande dificuldade. Ele tem, ele tem toda uma teoria, né, sobre a noção de significatividade, né? Dá para dizer, Sofia, que o Wittgenstein está ali do lado dos indutivistas, tá? Ele está muito próximo daquilo que os indutivistas pensam, né? Ou seja, algo só tem valor, só tem significado se for demonstrado por meio de uma experiência que aquilo tem significado, né? Aqui, ó, na página 37, o Popper fala que Wittgenstein ele tentou denunciar o problema da indução como um pseudo-problema, tá? Ou seja, ele estava tentando dizer que a indução é uma lógica aceitável, né, e boa. Ela é uma lógica boa, mas o Popper não concorda, né? O Popper considera que ela não é uma lógica válida, né? Tá? E olha só, o Wittgenstein dizia que toda proposição significativa há de ser logicamente reduzível a proposições elementares, tá? Caracterizadas como afigurações da realidade. Tá? Isso significaria para o Wittgenstein que toda afirmação ela pode ser destrinchada até você encontrar os átomos dessa afirmação. Tá? E aí ela vai num sentido indutivo, né? Esse critério de significatividade. Tá? Ó, o Popper diz assim, ó, o critério do Wittgenstein de significatividade coincide com o indutivo. Tá? Basta substituir a palavra científico ou legítimo por significativo. Né? Então é como se para o Popper, o Wittgenstein estivesse do lado dos indutivistas, tá? E o Wittgenstein também tenta dizer que a indução não é um problema, que ela é um pseudo-problema. Ok? Coisa com a qual o Popper se debate. Sofia, esse ponto nós não precisamos aprofundar, porque isso precisaria de um ano inteiro, sabe, para a gente entender essa briga do Popper com o Wittgenstein. O Wittgenstein é um filósofo muito complexo, né, e nós precisaríamos de mais tempo para falar sobre ele. De momento, você pode considerá-lo um filósofo que fica do lado do indutivismo, né, e o Popper fica do lado do dedutivismo. Wittgenstein, então, ficaria do lado da indução e o Popper do lado da dedução. E essa defesa da dedução como uma lógica muito mais ampla e não contraditória com a experiência empírica. Experiência empírica é uma redundância, mas só para reforçar bem essa ideia, tá? Deixa eu ver aqui. Sofia, beleza? Meister, você se refere a essa. Vocês têm prova daqui a pouco, né, gente? De nada, querida. Então, a tua pergunta é no sentido de colocar quais dois pontos de vista?
nessa parte do Wittgenstein, pode colocar os dois. Você pode dizer, ó, Wittgenstein defende uma lógica indutivista. E ele não considera um problema. Isso, faz sentido. Agora entendi o que você quis dizer, Meister. Isso mesmo. O Wittgenstein faz uma defesa do indutivismo e diz que não tem problema, tá? O Popper considera isso um grave problema, tá? Para ele é como se o Wittgenstein ficasse do lado da indução, e a indução seria a experiência como a única, o único critério que possibilita que uma teoria seja considerada teoria, tá? E você sabe que o Popper é contra isso, né? Para o Popper, você pode ter uma teoria dedutiva que ainda não teve uma experiência realizada ou realizável. Por exemplo, nós não conseguimos fazer uma experiência com a velocidade da luz. Conseguimos algumas, né? O acelerador de partículas lá na Suíça, aquele gigante lá, conseguiu, né? Mas muitas a gente não consegue, tá? Mesmo não conseguindo, a gente consegue entender como seria uma experiência e, portanto, existe possibilidade de uma experiência contrariar aquela teoria, então aquela teoria pode ser falsificada, né, no futuro, tá? Desculpe, não agora, no futuro, né, ela pode ser falsificada, portanto, ela é uma teoria. Tá bom, gente? Extrapolei até um pouquinho, né, do meu tempo. Acho que eu vou voltar amanhã, né? Vou voltar amanhã para dar mais um pouco de aula sobre isso, né, gente? Porque faltou muita coisa. O Abraão mesmo, acho que eu não consegui explicar bem para ele tudo que eu queria, né? Então vamos combinar. Eu vou passar para o grupo depois essa gravação. E daí, se vocês quiserem, fazemos mais uma aulinha amanhã. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Bom, eu vou encerrar por hoje, então, turma. Vou ver como é que eu faço, me organizo aqui para voltar amanhã e realizar mais uma explicação para aprofundar isso aqui. Tá? Eu sinto que o Abraão está com dúvidas ainda, né? De nada, gente. Então, eu vou. Já deixamos pré-combinado para amanhã uma última revisão geral dessa matéria. Tá bom, turma? Valeu, muito obrigado por terem vindo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.